Oi, pessoal! Tudo bem, família Imuno? Chama o povo para vir para a live. Enquanto isso, vamos mandar link aí pro pessoal, gente. Vamos chamar o pessoal da família, aquelas pessoas que não sabem o que é imunodeficiência, porque a oportunidade é essa, da gente divulgar a imunodeficiência através de quem vive com ela, que são os pacientes e familiares, né? Então, a oportunidade é essa. Chama o pessoal para a live para poder eles aprenderem um pouco o que é imunodeficiência, o que é viver com imunodeficiência. Então, o objetivo nosso é esse, né? Fazer uma divulgação da doença através dos próprios pacientes e familiares. Gente, hoje a gente vai estar falando sobre a dificuldade no diagnóstico. Tem pessoas que demoram muito a fechar o diagnóstico justamente pela complexidade que é um diagnóstico de IDP, e muitos não têm acesso a exames, né, específicos ou a centros de referência, que é a grande dificuldade, né, para os pacientes atualmente. É se locomover, né, por um centro de referência onde tem médicos especialistas para fazer o diagnóstico. Então essa demora justamente por falta, né, de encontrar esses centros de referência, encontrar esses médicos especialistas. Eu vou primeiro me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Cristiane, eu sou paciente também. Eu fui diagnosticada com imunodeficiência comum variável há 18 anos. Então, uma história aí, uma estrada, né, de luta, mas de muita superação. Eu resolvi transformar todo o meu sofrimento em luta. Então, eu sei o que eu passei para fechar um diagnóstico. Eu fiquei 3 anos depois dos primeiros sintomas, mas diagnostiquei já na fase adulta. Demorou muito, né, para fechar um diagnóstico. Tive muitas sequelas. Foi tudo muito difícil. Achar tratamento, achar médico, conseguir medicamento, conseguir lugar para fazer infusão, foi tudo muito difícil. E eu sei na pele o que eu passei, e eu faço o máximo possível para ajudar outras pessoas a não passar pelo que eu passei. Porque se eu tivesse alguém que me orientasse, me mostrasse os caminhos certos, talvez eu não tinha tanta lesão e tantos problemas que eu tenho que conviver hoje. Então, o objetivo nosso dessa página, né, Vivendo com IDP, é ajudar as pessoas a conseguir o seu diagnóstico, a conseguir os caminhos para o diagnóstico, né, para o tratamento, para a qualidade de vida. Então, eu espero que vocês nos ajudem, né, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham aí, como o Miguel, né, com 4 meses de vida ou assim que nascer, ter um diagnóstico que aumenta muito a qualidade de vida do paciente e faz com que não tenha uma vida tão sofrida, né? E a gente que vive isso, nós, pacientes e familiares que vivemos isso na nossa vida e temos que, ao longo da vida, né, passar por tantas dificuldades, sabemos como é difícil, né? Não é fácil viver com IDP. Mas, assim, o objetivo desse grupo é justamente esse, ajudar para que fique menos doloroso, menos sofrimento para aqueles que ainda não fecharam o diagnóstico, ou aqueles que fecharam o diagnóstico, encontrar pessoas que falem o que você pensa, né? Que acreditem no que você fale e que realmente se torne uma grande família. Que nós, né, somos uma grande família e não somos poucos, viu? Né, somos chamados raros, porque alguns tipos de imunodeficiência realmente é muito raro, mas a família não é rara, é muito grande. Costumo dizer que somos raros sim, somos preciosos, como pedras preciosas, igual a gente ninguém tem, mas a quantidade de pessoas que têm imunodeficiência é muito grande, cerca de 70% a 90%, né, ainda não fecharam o diagnóstico, e daí tratam a doença, mas sem saber realmente o que tem. Então isso é algo realmente muito preocupante, muito triste, e muitos, né, com doenças mais graves, sequer consegue prosseguir, né, e acaba morrendo sem saber o que tem. Então, nosso objetivo é esse, ajudar, e essa live é justamente para isso, né, é a porta, é o caminho, é a voz do paciente, é a voz do familiar. Então, o canal é de vocês, gente. Eu quero que vocês nos ajudem, passando informação, perguntando, sugerindo temas, para que a gente possa também dar continuidade às lives e poder ajudar muita gente. Eu vou chamar uma amiga, uma parceira,
uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer enorme, que foi a Imuno me deu de presente, que eu conheci há algum tempo, mas que se tornou uma grande amiga, uma grande parceira nesta luta, que também luta pelos IDPs, porque ela também tem um filho com imunodeficiência primária e também transforma todo esse sofrimento em luta. Então eu vou chamar a Eli, né, para contar um pouco a história dela, né, a história do filho dela e poder ajudar vocês, mães, né, e pais que estão aí junto conosco, também compartilhar, né, informação, compartilhar conhecimento, tá bom? Vamos chamar aqui a Eli. Oi, Eli! Oi, Johnny! Tudo bem? Oi, Cris. Tudo? Joia! Tudo bem. Olha, muito feliz por vocês estarem aqui conosco. Eu tô falando pro pessoal, né, que foi um grande presente que eu ganhei, não só, né, às vezes a gente fala assim, né, que a doença ninguém quer ter. Ninguém vai querer ter uma doença, né? Ninguém fica feliz Não. por ter uma doença. Mas a doença me trouxe tantos presentes lindos, eternos na minha vida, com pessoas como Eli, como o Johnny, Obrigada, Cris. com muitos, né, que se tornaram grandes amigos meus. Então, eu convido você, Eli, para falar um pouco, né, o que é viver Aham. com um DP, o que é ser mãe de um paciente, e também o Johnny, se ele quiser ir falar um pouquinho, né, da história dele, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Eli, né? Eu sou a mãe do Johnny, nós moramos aqui em São Paulo. E assim, o tratamento do Johnny hoje é uma bênção, mas no início foi muito difícil, porque até descobrir o diagnóstico, eu conseguir achar um médico que realmente se interessasse para descobrir o diagnóstico dele, foi muito difícil. Foi um prazo de 3 anos e meio. Ele começou a apresentar os primeiros sintomas com 2 anos e meio. Porque ele foi uma criança que até 2 anos e meio ele vivia em casa. A partir do momento que ele começou a ir para a escolinha, para a creche, e aí foi o que apresentou os primeiros sintomas. Os sintomas foi pneumonia de repetição, bronquite muito forte, otite. Então, assim, na época, eu não tinha o conhecimento dos 10 sinais de alerta para imunodeficiência. Se eu tivesse tido esses sinais, eu soubesse desses sinais, que hoje a gente luta tanto para divulgar esses 10 sinais de alerta, eu saberia, pelo menos, direcionar, né, o meu filho para um tratamento, eu ajudaria mais. Só que eu não sabia, eu não tinha ideia do que estava acontecendo nas nossas vidas. Mas depois, com 6 anos... Pode falar, Cris. Você nunca imaginou que esses sintomas que ele tinha, né, constantemente, né, a frequência das infecções que ele tinha de pneumonias, otite, poderia ser algo além do que só doença de criança? Não, eu nunca tinha ouvido falar da palavra anticorpos. Eu escutava, mas não sabia direito o que significava imunidade. A gente sabia que tinha que tomar um chazinho, uma coisinha para melhorar. Mas saber que tinha uma doença crônica genética tão grave na vida de uma pessoa que poderia levar ela à morte, eu não sabia. E assim, foram 3 anos de muita luta, 3 anos e meio de muita luta até chegar no diagnóstico. E o Johnny ficou com muitas sequelas até chegar no diagnóstico, muitas mesmo, que poderiam ter sido evitadas. Hoje ele poderia ter uma qualidade de vida melhor se ele não tivesse essas sequelas hoje, né? O Johnny nasceu normal, assim, não tinha nenhuma doença quando nasceu, só apresentou realmente depois dos 2 anos e meio? Quando ele nasceu de parto normal, foi tudo certinho, o pré-natal, não aconteceu nada. No dia que ele nasceu, a enfermeira trouxe ele no meu colo e falou, nossa, ele tá gripadinho, nunca vi um bebê nascer gripado, porque ele tava espirrando. Mas, né, mãe de primeira viagem, jamais eu imaginaria que aquilo já era um sintoma, né? Ele já nasceu resfriadinho. E até os 2 anos e meio ele apresentava algumas coceirinhas, sabe? A pele dele às vezes ficava grosseira, assim. Era tudo já da imunodeficiência. Mas o pessoal falava, é coisa de bebê. Bebê não tem imunidade, né? Só vai amadurecer a imunidade depois que ele crescer mais. Então, tudo isso a gente tratava como normal, né? E aí depois, quando ele começou a apresentar aqueles sintomas mais graves, foi que eu percebi que não era apenas uma bronquite, uma coisinha simples, era uma coisa grave. Mas até então a gente não sabia, né? O que era. Mas antes de ser diagnosticado como imunodeficiência,
ele foi diagnosticado como bronquiolite obliterante, que é uma doença crônica e grave também, né? Aí, quando ele estava com 5 anos de idade, Cris, ele teve uma varicela muito grave. Catapora. Uma coisa que catapora, uma coisa que todo mundo tem, que dura ali no máximo uma semana, 10 dias e sara. O dele se agravou de uma tal forma que ele ficou na UTI, entubado, ele teve parada respiratória, ele teve encefalite, hoje ele tem sequela no cérebro por causa da encefalite, né? Então, assim, é muito difícil tudo isso, foi muito difícil passar por tudo isso, entendeu? Sem saber o que era. Nenhum dos médicos, né, que atendia o Johnny suspeitava que poderia ser algo mais diferenciado, não era só doença de criança comum, porque o grande problema é que a gente é diagnosticado com pneumonia, otite, é a doença comum que todo mundo tem, né? Mas qual é a diferença? Quando suspeitar que é diferente, que não é normal uma criança ter tantas infecções, né? Nenhum deles, assim, suspeitou então, esses 3 anos. A primeira vez que ele ficou internado, Cris, foi por causa de uma bronquiolite. E todas as vezes que ele voltava no hospital, era a tal da bronquiolite. Era diagnosticado, fazia exame, era bronquiolite. Então, o que aconteceu? Ele ficou 2 anos e meio tendo bronquiolite, que era, né, uma coisa que bebezinho tem uma vez e sara, só que a dele persistiu. Então, eles iam tratando o sintoma do pulmão. Eles fizeram muitos exames no Johnny, muitos. Mas os de imunidade, infelizmente, não foi feito porque ele não apresentava outros problemas para poder eles chegarem a alguma conclusão. Realmente, ele só começou a apresentar os problemas mais graves mesmo, foi com 5 anos, onde ele teve essa varicela, né, bem grave, mas no meio tempo das pneumonias, ele também teve algumas otites, sabe? Mas passou desapercebido. Eles ficavam focados muito no pulmão dele e não percebia a imunidade. E existe muitos casos hoje em dia que as pessoas têm problema de pulmão, doenças crônicas, como bronquiectasias, e os médicos tratam aquilo e ficam tratando. E, na verdade, a pessoa tem uma imunodeficiência, né? E quando tem é que pessoas foi? adultas que não. Verdade, isso aí é algo realmente muito preocupante. Quando é que foi que aconteceu o diagnóstico? O que despertou do médico que poderia ser alguma doença imunológica? Então, foi uma história assim até interessante. Quando ele teve essa varicela, ele ficou bem, voltou para casa e tal, demorou uns 2 meses para ele ter a consulta no pneumo novamente, porque ele precisava se reabilitar, que ele ficou com algumas sequelas, né? Foi difícil recuperar. Aí eu passei na pneumo. No dia da pneumo, a doutora Beatriz Carvalho, que era uma médica, hoje ela não está mais entre nós, ela estava atendendo os pacientes dela no ambulatório da pneumo. Eu não tenho certeza se estava fazendo alguma reforma na casinha da Imuno, né? Porque aqui em São Paulo é tudo casinha, né? Uhum. Aí eu não tenho certeza. Eu só sei que nesse dia ela estava lá. E a doutora Beatriz, pneumo, falou assim, manda para a Bia. Leva ele lá na Bia. Então, assim, naquele momento foi a chave. A Bia, a outra Bia, né? Que eram 2 Bia, ela mandou para ela, fala para ela dar uma olhada na história. Tanta coisa da minha vida, né, doutora? Não é doutora, não, é a Cris. Né, Cris? A Cris. Já virou doutora? Não. Aí... Tô falando que você teve 2 doutoras Bias, né? 2 anjos, né? Que conseguiu descobrir o que você tinha, né? Eu sinto até saudade da doutora Bia lá na casinha também. Sinto falta dela. Né? Essa parte é difícil. Aí, Cris, ela pediu para levar depois. Ele falou, não, eu quero que você leve ele na casinha da Imuno. Eu acho que estava em reforma, alguma coisa assim. Aí eu levei, ela pediu todos os exames. Eu lembro que eu levei ele em julho. Quando foi em setembro, ele já estava fazendo tratamento com a imunoglobulina, que é o tratamento de base para quem tem imunodeficiência, né? Uhum. E antes da imunoglobulina, ele ficava internado 1 vez por mês, com pneumonia. 1 vez por mês. Foram 2 anos e meio sendo internado com pneumonia. Então, assim, eu não tinha vida. A gente não tinha vida sem ser hospital. Era 15 dias no hospital, 1 semana em casa, aí, às vezes, 20 dias no máximo em casa. Então, era bem puxado mesmo, era bem complicado. E
ter um diagnóstico, assim, para mim, foi assim, foi difícil receber o diagnóstico, mas o diagnóstico anterior era bem pior, que era da bronquiolite obliterante. Ter tratamento e que resolva o problema, né, que dê qualidade de vida, Sim. passa a ser um alívio, né, para nós. Sim, Estamos anos buscando uma solução, você toma remédio, fica internada, volta para casa, volta de novo, e não tem solução, né? É muito difícil. A partir do momento que a doutora Beatriz deu o diagnóstico, porque assim, ela não deu um diagnóstico fechado. Ela, como uma médica muito experiente, ela falou assim que o primeiro diagnóstico dele naquele momento era a imunodeficiência, que ele tinha uma imunodeficiência em alguns IgGs. IgM, IgA e IgE ele tinha deficiência. No IgG ele não tinha. Então ele tinha IgG altíssimo e os outros praticamente zero. Então ela falou que ele não era imunodeficiência primária. Ele tinha alguma coisa, defeito genético que ela não sabia ainda. Aí em 2016, onde ele já estava chegando na adolescência, foi que ela descobriu, né, através de um exame mandado para fora, que descobriu a mutação genética dele, né? Então, ele tem imunodeficiência primária mais uma mutação genética chamada PI3K-CD. Então, é bem rara essa daí, bem rara mesmo. Então, só veio descobrir que ele tinha essa mutação com o exame genético, que no caso foi feito fora do Brasil. Isso, e exatamente, foi feito nos Estados Unidos. Né? Foi uma época que, graças a Deus, a doutora tinha um estagiário lá e ela acabou mandando para lá e foi feito os exames, as pesquisas nos geneticistas de lá e descobriram o diagnóstico dele, como de outros pacientes da casinha também, não foi só do Johnny, né? Acho que, se eu não me engano, foi o Johnny e mais 4 pacientes da casinha. Tem no HC também, outros hospitais, mas enfim, a vida da gente foi bem complicada. Bem complicada mesmo, ele tinha outros problemas de saúde que eu não consegui identificar nesse meio tempo das internações, acabaram ficando de lado, porque era muito mais grave o pulmão dele, eu tinha que cuidar do pulmão dele, correr atrás do pulmão. Então, hoje, com o tratamento adequado, eu consigo focar nos outros casos que ele tem, nas outras sequelas, né, que tem que ser tratada também. A dificuldade do diagnóstico acabou causando algumas sequelas. Como que é a vida do Johnny hoje? Como é que é a rotina, né, médica dele hoje? Então, a rotina do Johnny é médico. Agora a gente está na pandemia, está voltando aos poucos, né? Mas anteriormente ele ia no médico pelo menos uma vez na semana, ou fazer consulta ou fazer exame. Ele passa em 5 especialidades médicas. Ele faz infusão da imunoglobulina, que é um internamento, né, que todo mundo já sabe como funciona, né, que ele fica lá internado para tomar infusão. E ele vai para a escola, agora ele está indo, passou porque a vida do imunodeficiente é cheia de altos e baixos. Tem época que ele está ótimo, parece que não tem nada. Aí tem época que dá aquela caída, e assim vai. E hoje a vida dele, assim, nessa pandemia, tá bem complicadinha. Mas eu acho que é para todo mundo, né, Cris? Não é só para ele. Mas eu digo assim, além das infusões e da rotina de consultas, né, 5 especialidades, é muita consulta. Ele faz outras terapias, como é que é todo o processo? Porque, assim, a gente pensa assim, como é que fica a vida da família? Como é que você consegue trabalhar? Como é que cuidar da família, né, da outra filha, né, que você tem mais uma outra filha. É muita coisa, né, Cris? É muita coisa, né, Jones? Assim, você tem uma mãe muito guerreira, né, que dá conta de tudo isso, né? Como é difícil? Como é difícil? Como é que você vive? Como é que é o coração de tudo isso? Eu aprendi a ser muito prática. Eu aprendi a evitar ao máximo ficar, assim, pensando coisas negativas. Eu não tenho tempo para isso. Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu não tenho tempo para ficar pensando em problema. Eu tenho que pensar na solução. Então, assim, conforme o tempo foi passando, eu entendi que aquilo era uma missão na minha vida, porque é uma missão. Eu falei, não, a partir de hoje, Deus me deu essa missão de cuidar desse ser humano, de fazer com que ele tenha uma vida legal aqui na Terra, apesar dos pesares. Então, eu vou fazer com louvor. Eu quero fazer o melhor por ele. Porque além dele ser meu filho, ele é um ser humano e ele precisa de ajuda. Hoje as sequelas dele foi por causa da varicela agravada, que foi a catapora muitíssimo grave. Ele tem hoje uma sequela no cérebro, né, que é ele tem encefalopatia crônica não evolutiva,
que é um atraso, né, no neurológico, um atraso, né, de desenvolvimento, ele tem os picos dele, está fazendo investigação para autismo, também leve, para outras questões neurológicas, né? E tratamento, tem que fazer fisioterapia todo dia, tem uns aparelhinhos aqui na pandemia, tá fazendo com os aparelhinhos para melhorar o pulmão, reabilitar o pulmão. E assim, todo dia muito remédio, ele toma remédios profiláticos, então é muita medicação que toma para poder ter uma qualidade de vida. E graças a Deus, com as medicações, com o tratamento, com as terapias, ele tem tido uma vida assim, como é que se diz? Na medida do possível, uma vida com qualidade, né? A imunoglobulina muda a vida, né, do paciente com imunodeficiência, né? Porque é como se, muitas das vezes, os antibióticos já não fazem tanto efeito assim, né? Demora muito para poder fazer efeito no tratamento das infecções, né? Dos problemas que a gente... Isso. Agora, a imunoglobulina, ela parece mágica, né? Quando começa a tomar, parece que a gente está curado. É uma sensação de, nossa, agora deu certo. De alívio, gente, né? E como é que é a vida do Johnny hoje, né? Com o tratamento, ele consegue frequentar a escola. Agora não, né? Por causa da pandemia, realmente ninguém está podendo se ir para a escola. Mas como é que é a vida do Johnny hoje? Ele consegue passear, ter uma vida escolar normal? Você teve que conseguir algum benefício para que ele pudesse frequentar a escola normal? Sim, hoje ele teve algumas dificuldades no começo, né? E eu sabia que isso ia acontecer por causa da sequela neurológica. Então tem um pouco de dificuldade no aprendizado, mas vai para a escola, adora ir para a escola, frequenta direitinho, lógico, no dia das consultas não vai, leva atestado, faz parte. Então, assim, hoje, quando a gente vai viajar, eu converso com a médica dele, imuno, falo, a gente vai viajar, doutora, me ajuda, o que eu posso estar fazendo numa emergência. Então, é tudo programado. Porque, assim, o imunodeficiente tem muitos locais que ele não pode ir, lugares muito aglomerados, muito cheio de gente. Então, isso que a gente está vivendo na pandemia hoje, o imunodeficiente vive, desde quando nasceu praticamente, desde quando descobriu o diagnóstico. Porque verdade, é uma vida normal, né? A gente já tinha, tanto que eu não tive dificuldade de me adaptar às regras da pandemia. Só mesmo de ficar preso dentro de casa, né? Que eu não tinha muito esse hábito. Mas a vida dele é essa. Ele vai para a escola, a gente viaja de avião, de ônibus, tudo com máscara, tudo direitinho, se cuidando. E assim, se vai para a praia, tem que estar bem calor para não pegar friagem, né? Não é muito legal entrar numa água muito gelada. Então, com todos os cuidados, eu procuro dar uma vida normal para ele, né? Com todos os cuidados que é possível o tratamento com a IDP, né? Embora seja uma doença grave, que tem os seus cuidados, cada um acaba criando suas limitações, né? Porque cada um tem um grau, né, de tipo de imunodeficiência. E isso, muitas das vezes, acaba dando muita limitação. Sim. Mas, assim, a pessoa consegue conviver, né? Consegue. É possível conviver com o tratamento, né? Sim, consegue. É só você se organizar direitinho. Assim, eu trabalho, tá? Então, quando ele começou a apresentar os problemas de saúde, eu pensei, qual a empresa que vai me contratar? Na época eu já tinha parado de trabalhar quando ele começou as internações, então eu pensei, não vai ter jeito, eu vou ter que ser autônomo. Quando ele começou a internar, você trabalhava. Você conseguia liberação do trabalho para ficar com ele no hospital? Não, quando ele começou a apresentar as primeiras crises de pneumonia, onde eu tinha que ficar internada com ele, porque eu tomava conta dele todo mês, eu saí. Assim que começou, eu já saí. Eu pedi as contas e saí da empresa. Não tinha como. Eu fiquei com dó do dono da empresa, porque eu falei, gente, não dá, né? Eu trabalhava 15 dias e 15 dias no hospital, não tem condições. Então, eu mesma resolvi sair. Isso acontece também, né, com o paciente adulto, né, que trabalha e é muito difícil essa parceria com o trabalho, né? Não é nem questão somente de condições físicas, mas de liberação para fazer imunoglobulina, para fazer as consultas, para fazer as fisioterapias, porque muitas vezes as sequelas que a gente acaba causando, né, conforme as infecções, repetição,
a gente tem muita terapia, muita tratamento, né, para ser seguido, né? E qual empregador que vai aceitar que o paciente fique mais fora do que dentro da empresa, né? É até injusto, vamos dizer assim, né? Que não tem a mesma produtividade. Isso também acontece com a mãe, né? Com a cuidador da criança com imunodeficiência, né? Como é que ela vai trabalhar, né? Quem é que vai cuidar da criança? Quem vai levar para esse tratamento? Você teve ajuda da família em relação a isso? Então, Cris, assim, quando eu tive o Johnny, a minha família mora toda na Bahia. Eu moro aqui em São Paulo desde adolescente. E meu avô morreu, que eu morava com ele, minha avó morreu, e acabou que eu fui morar sozinha aos 19 anos. Eu fui independente. Isso me ajudou muito, porque eu aprendi a ter autonomia na minha vida. Então, desde o início, eu criei ele e a minha filha sozinha. Eu me separei do pai deles quando ele tinha 3 anos, e desde então eu fiz tudo sozinha. Eu cuido, eu banco, é tudo eu. Tudo eu, tudo eu. Porque as pessoas, muitas vezes a família, não entende o que é imunodeficiência. A maioria dos parentes, tem uns que falam até que a mãe inventa a doença. Ah, você está inventando doença. Quando ele estava com as internações, falava que era bronquite, para mim colocar cabelinho numa madeira e fazer um monte de simpatia. Então, assim, eu sabia que ia além de uma simpatia. Desculpa, a simpatia, todo mundo comenta aí, pessoal, quem é imuno, quantas simpatias. Pelo amor, né? Então, é chazinho, faz chazinho disso, chá de boldo. É boldo? Não, guaco, chá de tudo que você imaginar. Chá até da meia. Então, assim, era muito difícil para mim, porque eu via que meu filho não tinha só uma bronquite, uma bronquiolite, que nem falava. Eu sabia que tinha outra coisa, mas eu não sabia o que era. Então, assim, desde o início foi muito difícil, sabe? Chegar no diagnóstico, eu fui realmente, eu sei que eu fui muito persistente, eu fui muito guerreira de não desistir com os nãos que os médicos davam, porque foram muitos que falavam, não, ele tem bronquiolite e conforme o tempo for passando, ele vai piorando, ele vai ter que andar com aquele negócio de oxigênio para cima e para baixo, e é uma doença crônica, e é isso. Mas eu sabia que não era isso, porque eu estudava sobre a bronquiolite, eu sabia que não era só, eu sei que ele tem a bronquiolite, mas não era só isso. Então, assim, hoje, a gente entende que as pessoas não têm noção, nem nós mesmo que convivemos com isso. Não é culpa deles. Isso, né? Não é difícil realmente entender a deficiência. É algo complicado, ninguém conhece. Não a gente está falando da simpatia, né? O pessoal começou a rir aí, comentar, porque eu tenho certeza que todo mundo já teve isso. Todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. Porque, tipo assim, todo mundo tem resfriado. Todo mundo pega gripe. Todo mundo fica com pneumonia, mas ninguém tem 20 pneumonias por ano, 10 otites por ano. Isso não é normal. Sem contar, então, assim, muitas vezes eu chegava no consultório, o médico falava assim, então você não está tomando remédio, porque não é possível que o remédio não fez efeito. Exatamente. Remédio, só que não faz efeito, virou água, parecia que era água, não fazia mais efeito. Mas você deu 10 dias de amoxicilina para ele? Dei, doutor, eu dei 10, acho que eu dei 11, doutor. Para garantir, eu dei 11, eu dei 12, porque eu dava mesmo, só que não melhorava. Sarava e voltava, sarava e voltava. Quando é nós pacientes, a gente não toma remédio. Quando é a mãe que não dá. É difícil, mais fácil falar, né? Aí eu falava logo, eu sou tão chata. Mas, assim, o mais difícil que eu acho, assim, para o problema da imunodeficiência, uma questão muito difícil, que são muitas imunodeficiências, são mais de 400 tipos. Então, realmente, não é fácil descobrir, né? Mas eu acho que a gente, como mãe, como paciente, a gente pode ajudar muita gente contando as nossas histórias. A gente pode diminuir essa busca aí das pessoas que estão atrás, das próximas pessoas que vão nascer com a imunodeficiência, e ajudar elas, desde o início da vida, a descobrir logo para evitar essas sequelas, esse sofrimento, né? Isso aí, gente. O objetivo do nosso canal justamente é esse, né? Divulgar a nossa visão leiga, o que a gente passa, o que a gente vive, como é que cada um reage, né, à imunodeficiência. Nós sabemos que é uma situação bem complicada, né? Eu, particularmente, tive uma vida normal até os 23 anos, nunca tive doença nenhuma. E, de repente, quando veio todas ao mesmo tempo. Então, é difícil para a cabeça da pessoa entender isso, aceitar, a família aceitar, enfim, você mesmo aceitar que você não é mais a mesma, que você vai ter que ter um tratamento pro resto da vida.
E se é difícil para a gente entender que a gente vive a situação, imagine para aqueles que não vivem. Ninguém vai poder entender o que a gente passa. Mas aqui, nós entendemos o que vocês passam, porque nós passamos. Então, por isso que os grupos, né? Tanto do WhatsApp, do Facebook, é uma família. Porque a gente fala a mesma língua, a gente fala o que realmente cada um sabe que vive, né? E esses grupos ajudam muito a gente a conviver com a doença, com mais facilidade, dá força para a gente continuar lutando. Não é fácil, mas também não é impossível viver, né? Você, John, ser feliz tendo IDP? Você consegue ser feliz mesmo tendo IDP? Sim. Você consegue ter amigos, brincar? Consegue fazer tudo isso? Consigo. Isso aí. Só que agora a gente está brincando lá embaixo. Como é que é? Só que agora a gente está brincando lá embaixo, né? Porque não está podendo visitar ninguém. Não pode nem ir para a escola, né? As coisas vão voltando, difícil, mas, né? É impossível? Não, é possível. Claro que a gente tem uma trajetória, né? Até chegar à estabilidade da doença, até aprender a lidar com ela, a se conhecer, porque eu acho que é o primeiro passo, né? Você aceitar. Segundo, você se conhecer, né? Saber as nossas limitações, respeitar essas limitações, respeitar as orientações médicas, seguir. Não adianta abandonar, não adianta, vou jogar tudo pro alto, porque não adianta mesmo, né? E você tem um caminho a seguir, você tem que seguir aquele caminho, você não pode desistir. Por mais difícil que seja, dá para conviver, não dá, Johnny? Dá para conviver. Então, qual é a mensagem, gente, que vocês deixam aí para todo o pessoal que está nos assistindo? Aí, 30 pessoas assistindo. Obrigada, gente. Foi muito bom a participação de vocês. Estou vendo aí muitas perguntas, muitas vivências que vocês estão compartilhando com a gente. Muita gente se identificou ali aí, com as histórias. Então, é isso aí, é o nosso objetivo, né? Toda semana a gente vai ter uma live diferente, um convidado, né? E a gente vai estar falando da nossa vivência, né? E com isso a gente vai estar também ajudando aqueles que tiverem infecções de repetição, doenças autoinflamatórias, né? Porque agora as imunodeficiências ela passou a ter uma nova nomenclatura. Porque descobriram que antigamente se falava que imunodeficiência era só a incidência de infecções. E agora se viu que o número de doenças aumentou muito, porque está relacionado também à imunodeficiência, doenças autoimunes, doenças autoinflamatórias e alergias. Então, é mais de 400 tipos de imunodeficiência. É difícil mesmo o diagnóstico. Não é fácil conviver com a doença, não é fácil descobrir que tem imunodeficiência. Os centros de referência são poucos no Brasil, e isso ainda dificulta mais ainda. Os especialistas são poucos. Então, nós, pacientes, temos que divulgar, temos que falar. Eu sei que é difícil, às vezes, você se expor, né? Dizer que você tem uma doença. Porque muitas pessoas confundem até com AIDS, né? Com outro, com a imunodeficiência secundária. E às vezes existe preconceito. Mas a gente vai estar ajudando até mesmo nessa questão de mais pessoas saberem o que é imunodeficiência. Chegar no pronto-socorro, as pessoas saberem o que é, né? Não te tratar com indiferença, nem com rejeição. Porque não sei se vocês aí podem até comentar, gente, mas eu, inclusive, recebi muita rejeição. Quando eu digo que tem imunodeficiência, a pessoa não sabe o que é e ainda rejeita. Não, então você vai ter que procurar o seu médico. Nem procura saber o que é. Isso é algo muito triste. Porque você tem que sair da sua localidade para buscar um médico muito longe. E nem sempre é possível. Então, o nosso objetivo é divulgar. E você pode ajudar isso na divulgação. A gente vai colocar também os 10 sinais de alerta, para o pessoal divulgar, divulga a live. E a gente vai mudar essa realidade. Depende de nós, né? Então, qual é a mensagem, Eli e Johnny, para todo esse pessoal que está nos assistindo? Então, a minha mensagem aqui é falar para os pacientes, os cuidadores, a família, para não desistir se você ainda não descobriu o seu diagnóstico, tenha fé, persiste, sabe? Vai atrás que você vai conseguir. E é muito importante conseguir o diagnóstico. A vida muda, muda muito. E em relação à divulgação das lives, gente, isso é muito importante, porque assim, talvez você pense que não, mas a gente está aqui salvando vidas.
Porque um bebezinho que nasce com imunodeficiência e é descoberto logo no início, através de um exame do pezinho, que já existe, através de outros exames, a gente pode fazer com que a vida desse ser humano seja diferente, entendeu? Que ele tenha uma qualidade de vida, ele possa fazer um transplante de medula óssea e ser totalmente curado, entendeu? Então, assim, a gente precisa passar essa mensagem, é muito importante. A mensagem que eu tenho aqui para dizer é: diagnóstico precoce tem que ser divulgado das imunodeficiências, precisa ser divulgado. E a gente precisa de vocês para isso. Um beijo para todos, tá? Obrigada por me receber na sua casa, por ouvir a gente. E você quer falar alguma coisa, Johnny? O que eu tenho para falar é, pessoal, toda vez quando vocês forem sair de casa, faça isso que a minha mãe tinha me falado para mim sempre. Use máscara, use luva. Quando voltar, passa álcool, lava as mãos, sempre cuide-se. Não pegar essas doenças, não poder ficar internado no hospital. Essa é a minha mensagem que eu tenho para dar. É isso aí, gente. Muito obrigada, Johnny, você é um fofo. Ainda dá dica, né? Isso dá aí. Dica. Essa é a dica que eu tenho que dar. Obrigada. Parabéns, tá, pela participação de vocês. Nós fomos muito felizes. Aí tivemos mais de 30 pessoas assistindo essa live. Com certeza vai ser muitas outras pessoas que a gente vai mandar aí compartilhar com várias pessoas. Teremos outros convidados, mas esse aí foi um presente enorme ter a participação de vocês aqui. Obrigada aí, muito obrigada a todos que participaram também. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Terça-feira que vem, a gente vai ter uma nova live. A gente também vai continuar falando sobre dificuldades no diagnóstico e vamos mostrar aí a diferença, né? O diagnóstico precoce, o diagnóstico tardio, né? Que há uma diferença muito grande e depende de nós, né? Depende do nosso incentivo também de ajudar as campanhas. Hoje em dia tem várias campanhas na internet, né? Várias formas da gente divulgar a imunodeficiência. Então não tenha vergonha, não. Manda aí o aviãozinho para todo mundo para poder a gente ajudar e salvar vidas, né, Eli? A gente salva vidas, né? Com certeza. E faça as perguntas, pessoal, que durante a semana a gente vai estar respondendo. Para a live não ficar muito comprida, não deu para a gente responder todas, mas esses assuntos como que é na escola, como fazer para poder ter um desenvolvimento, sobre benefício, sobre vários causos judiciais, tudo isso vai ser uma live diferente, porque senão fica muito comprida. Tá bom? Então, se você não teve a resposta hoje, fica tranquilo que do decorrer das lives você vai tendo as respostas. E quem quiser mandar sugestão também de outros temas, pode colocar aí também. E a gente vai ter uma médica nesse mês, no final, última live do mês, na última terça-feira do mês, a gente vai ter uma médica respondendo as perguntas. Então, pode deixar as perguntas que a gente vai pedir para ela responder. O John encerrou a sua participação, mandando a gente se cuidar. Então, gente, nós somos vulneráveis, né? Então, temos que nos cuidar sim. É difícil ficar em casa? Não é nada fácil, porque a gente, independente ou não de ser imunodeficiente ou não, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que fazer o máximo para não se expor, né? E a cabeça nem sempre ajuda, né? Ficar em casa, fora da nossa vida cotidiana, né? Muitas pessoas não estão conseguindo nem ir para o hospital fazer infusão, nem ir para fazer as consultas, então é muito complicado. Mas isso vai passar, né? A gente tem que se unir e manda pergunta aqui, como é que conseguiu, o que estão fazendo nessa pandemia, como está conseguindo aí também melhorar a sua saúde mental, né? A sua saúde física. Então, compartilha aí com a gente, que a gente vai fazer live sobre isso também, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eli, Jonathan, beijo no coração de vocês. Foi muito bom. Outra coisa. Peraí. Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Então, você pode depois mandar para as pessoas, tá bom? Isso. Vai deixar ele gravado aqui no canal, né? E aí vocês podem também compartilhar com todos os seus amigos, pessoal da infusão, pessoal familiar, aquele que ainda não entende o que é imunodeficiência. E aí toda semana vai ter também uma pessoa nova para contar a sua história, tá bom? Muito obrigada. Tchau, Cris. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, Cris. Tenha uma boa noite. Boa noite.
Gente, boa noite para vocês também. Muito obrigada aí pelas perguntas, pelas palavras de incentivo, pelo apoio. Esse canal não é meu, né? É nosso, é da família Imuno. Então, se sintam realmente representados aqui pela gente e teremos ainda muito boas notícias para dar. E não se esqueçam, é difícil, não é fácil, mas não é impossível viver com IDP. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima!